Boa tarde a todos. Nós estamos dando sequência à nossa atividade de trazer para vocês as psicografias da Falange dos Irmãos de Caridade em Cristo, que nos patrocinam, que nos acompanham, nos inspiram. E são mensagens muito interessantes e o objetivo delas sempre é a de trazer ao encarnado as experiências que os irmãos já desencarnados tiveram, e eles vêm contar com toda a emoção, com toda a força do sentimento, como conseguiram superar isso e como conseguiram evoluir espiritualmente com isso, né? E eles abordam muitas vezes sentimentos específicos que marcaram uma ou mais encarnações deles. Então esse vem trazer um aspecto da vida humana que é muito importante e nem sempre nós damos a ele a devida importância, e muitas vezes damos a ele uma importância ou uma identificação completamente errada. Ele vai abordar isso. E essa característica é a disciplina, né? Nós vamos falar agora sobre a disciplina. Ela está linkada com aquela outra psicografia que nós falamos hoje, em que o espírito conta em detalhes como que ele foi chamado para fazer a psicografia, a palestra que ele recebeu antecipadamente, e vem dizer que a psicografia, que a disciplina, ela é muito importante, não só aqui no mundo material, mas ela é seguida à risca no mundo espiritual. E que ela é uma virtude, e que ela é, antes de tudo, a responsável para que tudo isso funcione, né? Então é muito bacana isso, porque muita gente acaba, de uma certa forma, desvalorizando, desmerecendo a disciplina, não dando a ela a importância que tem, e mais ainda, contrapondo-a a certos valores como criatividade, como capacidade de improvisação. Ele vem dizer que não, ele vai explicar para nós como que ele sofreu com isso e como que ele superou isso, tá? Então vamos começar. Rogo que esta proximidade me faça uma pessoa melhor, posto ter tido tantos pecados a expiar da minha última encarnação. Somei pontos ao contrário, se poderia dizer, mas o placar estava virado ao contrário. E quer dizer assim, que ele tentou fazer alguma coisa de bom, mas na verdade o esforço dele era sempre revertido ao contrário. Por quanto mais eu estudei e tentei melhorar, mas eu produzi atos errados. Esses erros, meus irmãos, me fizeram e me ensinaram a crescer. Não podia imaginar que sofrer e causar dor poderiam servir ao mesmo tempo ao mesmo propósito. Então ele está dizendo o que aqui? Que você aprende, você cresce tanto no amor quanto na dor. Errei desde cedo, ao não compreender e não aceitar o porquê de estar ali onde nasci. Irrequieto e insubordinado, veria passar a encarnação toda para poder ter um pouco que fosse de disciplina. Disciplina é uma palavra que constrói, e pude vê-la mais que presente aqui na chamada eternidade. Sem ela, nada se faz, nem mesmo se consegue ajudar o irmão, sabia? Então ele fala que a disciplina ela é muito presente no mundo espiritual, e que sem a disciplina, lá mesmo, não se consegue nem ajudar os irmãos. Que basicamente é o que o outro falou. Ele participou de um roteiro para que pudesse vir dar naquela oportunidade a mensagem dele. Pois há disciplina nas palavras do Mestre, Jesus. Há muita disciplina na ordem que Deus fez ao criar o universo e a vida. Tudo é regido por uma ordem disciplinada, uma ordem que vimos ser divina. Muitas vezes nos escondemos dessa palavra, pois gostamos de nos dizer indisciplinados, pois isso nos dá uma áurea de espontaneidade. Mentira! Isso nos tira a naturalidade. É com o exercício e a aplicação da disciplina que conseguimos garantir nossa liberdade e criatividade. Olha só como ele joga, no sentido inverso do que muitos encarnados encaram. Ele fala que é a disciplina a responsável pela garantia da liberdade e da criatividade. É ela a base com que precisamos contar para que possamos alçar voos mais altos.
Muitas vezes o irmão abaixa a cabeça e faz o que tem que ser feito, independente de sua vontade. Ele está falando de mim aqui na hora. É por isso que o certo, mas faz porque adquiriu a disciplina indispensável. A disciplina é a razão, e sabemos que nada avança no universo sem que antes tenha passado e seja assistido por ela. Então, eu fiz um outro vídeo falando da importância de que, primeiro, para que você consiga evoluir, você tem que estabilizar na sua razão, no seu raciocínio, a necessidade daquela mudança, ou a evidência de que aquele sentimento, aquela atitude que você tem está errada. Se você não compreender aquilo racionalmente, você não tem como dar o segundo passo, que é transformar a razão na emoção. Ou seja, você passar a administrar aquilo como um sentimento. Então ele fala assim, a disciplina é a razão, e sabemos que nada avança no universo sem que antes tenha passado e seja assistido por ela, pela razão. Não é? Não competimos em termos de disciplina, somos seres indisciplinados na nossa concepção. É com a evolução e o amadurecimento da mente e do espírito que iremos conquistando-a. Então ele coloca aqui a disciplina não como o amor, mas que é uma coisa que Deus colocou dentro do nosso coração, mas ela é indispensável e ela tem que ser conquistada, tem que ser entendida, valorizada pelo encarnado e tem que ser buscada. Podemos e devemos vê-la ao lado das grandes virtudes, verdadeiro e grande ensinamento que os maiores espíritos nos legaram, mas que nós nem sempre sabemos valorizá-la. Olha, ele está colocando a disciplina como uma virtude ao lado das grandes virtudes. Porque sem a virtude da disciplina, você não alcança as demais. Aos poucos, vamos aprendendo mais essa lição. Quero que olhem para a disciplina, ora em diante, com outros olhos. Quero que a ensinem. Sim, era precisa ser ensinada e cultuada. A disciplina tem que ser ensinada e cultuada. O crescimento espiritual e material depende também da disciplina, essa virtude tão importante e tão esquecida. Vou dar as mãos a outros irmãos que também se dedicam a despertar nos encarnados o conhecimento que por ora lhes falta. É comum isso, tanto quanto é necessário que nos ocupemos em atender e a suprir essas lacunas. Quer dizer, ele se coloca mais uma vez ao lado dos irmãos de caridade em Cristo, como um dos espíritos que vem para trazer a sua experiência e contar a sua história, sempre com o objetivo de nos ajudar. Falamos desse sentimento hoje, como falaremos de outro ontem e falaremos de mais outros amanhã. Então, ele mais uma vez se coloca dentro dessa grande corrente, dessa grande frente de espíritos voltados para o bem. É o despertar das consciências a parte que leva à evolução pessoal e, por consequência, de todo o planeta. Então, mais uma vez, ele deixa uma lição importante. Quer dizer, você faça a sua parte, você procure cultivar a sua evolução pessoal, porque você evoluindo como indivíduo, como espírito, você está ajudando a evolução de todo o planeta. Você tem em suas mãos o poder de evoluir ou de retardar, ou de estagnar o crescimento do seu próprio planeta. Estamos juntos nessa caminhada, irmãos. Tudo pertence a Deus. Então, muitos dos irmãos da Falange se referem, encerram suas palestras, seus ensinamentos com alguma referência ao lema, né, da Falange, que é És tu meu Pai, tudo isso vos pertence. Muito obrigado e vamos voltar com uma outra psicografia daqui a pouco.